Querido irmão, querida irmã, estamos quase na conclusão dos tempos quaresmais. Aqui venho para a leitura orante do Evangelho deste domingo. Neste ano, estamos lendo nas igrejas os Evangelhos, aos domingos, os Evangelhos de Lucas. Para hoje é a narrativa da paixão, longo. A parte até mais breve de Lucas seria 23, 1 a 49. Não é possível, em poucos minutos, uma leitura orante de textos assim tão extensos. Vamos então ler e explicar aqueles aspectos exclusivos do evangelista Mateus. Todos eles, evangelistas, têm uma perspectiva própria e singular para as narrativas da paixão. Paixão, morte e ressurreição do Senhor. Destacando aspectos mais em um do que em outro, enfatizando temas de maior interesse segundo a sensibilidade teológica de cada um deles. Nós vamos ficar com aqueles textos que somente Lucas acentuou. A primeira parte é 23, 8 a 12. Jesus antes fora apresentado a Pilatos, fora preso e levado a Pilatos. Pilatos enviou-o a Herodes. Somente Lucas tem esse detalhe. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas lá se achavam e acusavam-no com veemência. Herodes, juntamente com sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio. E vestindo-o com uma veste brilhante, mandou-o novamente a Pilatos. E neste mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois eram inimigos. Conhecemos o restante e vimos Pilatos ceder e atender e entregar Jesus às mãos daqueles acusadores, impostores, homens de dureza de coração, e Jesus fora condenado à crucifixão. E no Calvário, a caminho da crucifixão, havia mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele, de Jesus. Ele, o Senhor, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois eis que dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se assim fazem com o lenho verde, o que acontecerá com a madeira seca? Esse é um texto unicamente de Lucas. Agora vamos à crucifixão.
Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. Vamos dar um novo salto e agora iremos ao versículo 39. O bom ladrão. Também este, exclusividade de Lucas. Um dos malfeitores, suspensos à cruz, o insultava dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós é de justiça, pagamos por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele respondeu: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. São estes textos, meu irmão, minha irmã, que compõem sobre a narrativa da paixão do Senhor Jesus, compõem aquelas exclusividades lucanas, assim chamadas, aspectos da narração, paixão, morte de Jesus, aspectos exclusivos de Lucas. O primeiro, Jesus fora enviado a Herodes. Herodes ficara muito contente, pois desde há muito desejava ver Jesus e presenciar algum daqueles milagres prodigiosos. Queria ver o espetáculo. Não se tratava aqui de seguir, de aderir à pessoa de Jesus, acolher a sua mensagem, abrir-se à palavra, dirigir a própria vida para um outro objetivo. Herodes, como muitos, queriam participar do espetáculo de prodígios e, quem sabe, alguma vantagem em tudo isso. Fez-lhe muitas perguntas, narra o texto, e Jesus se manteve calado. Por que esse silêncio? Atos de um soberano. Não o atingem aquelas ofensas, não dialoga com quem quer rejeitar o projeto de Deus. Não porque não quer nenhuma proximidade com quem eventualmente estaria disposto a uma nova vida, a um novo horizonte de sentido, a uma nova maneira de compreender o próprio Deus. Mas porque queria mesmo participar de uma perspectiva de poder triunfalista. Como Jesus não aderiu, não se deixou enredar por esse tipo de falsidade, poder, então aqui os verbos: tratou-o com desprezo e escárnio, mandou-o de volta para Pilatos. E estes que antes eram inimigos tornaram-se próximos, aqui diz o texto. Uma proximidade originada da perversidade. Os dois se encontraram, Pilatos e Herodes, na mesma dinâmica. A caminho do Calvário, exclusividade de Lucas, mulheres que se compadeciam ante aquele terror infligido ao Senhor. E aí, ele, Lucas, sensível
a figura feminina, o que mais destaca a presença feminina em toda a dinâmica da história da salvação dentre os evangelistas. Embora Jesus estivesse prestes a ser crucificado e fora já flagelado, ainda tem forças para consolar pessoas que não estavam de acordo com toda aquela injustiça infligida ao Senhor Jesus. A caminho da morte, ainda consola, filhas de Jerusalém. Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Isto é, algo muito pior do que a própria morte de Jesus seria a morte de Jerusalém. É uma referência à própria cidade. É uma referência ao destino daquela parte da humanidade que quer viver sem a bondade misericordiosa de Deus. E ao final, crucificaram. Olha, Lucas, uma linha. Chegando ao lugar, crucificaram. Nenhuma descrição a mais. Mas, daí, uma oração, sim. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Isto é, podem até crucificar o Filho de Deus. Podem até assassinar o Filho do próprio Deus, mas não podem impedir que Ele perdoe até naquela hora. Em outras palavras, a mais profunda, mais radical das expressões humanas de crueldade, que naquela época era a crucifixão, ainda assim, por mais perversa que fosse, não era capaz de impedir que o Filho de Deus perdoe até naquela hora. A mais grave maldade humana, o mais grave pecado da humanidade, não tem a grandeza da misericórdia do Pai, revelada em Jesus Cristo. Podem matar o Filho de Deus, mas não podem impedir que Ele perdoe até naquela hora. É muito amor. E então, a última parte, o bom ladrão. Hoje ainda estarás comigo no paraíso, mas não vai ressuscitar daqui a 3 dias? Sim. Entretanto, a vitória já está presente naquele instante, pois que o perdão já foi oferecido instantes antes, quando da crucifixão. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Querido irmão, querida irmã, vamos agora à parte orante. Longo o texto, vamos ter que reduzir para o momento de agora os versículos, vamos nos fixar naquelas exclusividades de Lucas. Mas é importante que lancemos um olhar contemplativo a tudo o que aconteceu lá, de maneira que possamos participar do significado teológico, não apenas de eventos do passado, mas de realidade de salvação, que tiveram lugar na história, no passado, mas que permanecem para o presente de maneira muito viva e com grande potência do Espírito Santo para quem quer ler com fé. Queira fechar os olhos, meu irmão, minha irmã.
Vamos começar assim, como sempre, pacificação interior, para que não sejamos aprisionados ou agrilhoados pela distração. Feche os olhos, ponha-se numa posição que ajude a aquietar-se. Respire profundamente e calmamente. Uma primeira vez. Faça isso agora. Façamos mais uma vez. É importante, ainda uma terceira vez. Mantenhamos-nos, eu e você, concentrados. Mantenhamos a nossa atenção concentrada sobre os nossos braços. Tente senti-los. Vamos tentar sentir. Primeiro o braço, a partir do ombro, cotovelos, antebraços, os dois. As mãos, primeiro a direita. Sinta a parte interna das mãos, a parte externa. Concentre-se sobre o seu braço esquerdo agora. Primeiro o antebraço, o braço esquerdo, a mão. Permaneça aí, sentindo os braços, mãos. Agora, mantendo-nos recolhidos, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós. Que não sejamos nós a falar o que nos convém ou nos agrada, mas que seja o Espírito de Deus a servir-se da nossa inteligência para orar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, enchei os nossos corações daquele amor e daquela atenção que nos abrem à palavra, que nos associam ao que aconteceu lá em Jerusalém, quando o Senhor Jesus entrou na cidade, os ramos que o homenageavam. Vinde, Espírito Santo, iluminar nossas inteligências, para que possamos participar de maneira muito vivaz, cantar com o Senhor para acolhê-lo, mas especialmente contemplar com que grandeza de amor o Senhor Jesus abraçou a sua cruz. Vinde, Espírito Santo. Agora vamos imaginar, criar imagens, aquelas que o evangelista nos enseja, nos proporciona. Vamos tentar, é como se relêssemos. Podemos ver Jesus levado a Herodes, palácios de pedra, grandes construções lá em Jerusalém. Jesus amarrado, quase arrastado pela brutalidade daqueles que queriam condená-lo. Quem sabe, podemos ver até Herodes a pedir milagres, a rir do Senhor. Os milagres não saem, aquelas gargalhadas ofensivas, aqueles risos sardônicos. Vamos tentar observar. O próprio Herodes, com aqueles gestos de desprezo, mandando Jesus de volta para Pilatos, quem sabe até manda um bilhete.
Mas continuemos com as cenas. Jesus fora condenado. Pilatos entregara o próprio Senhor aos seus acusadores. E lá se vão em direção a uma colina que existe logo fora da cidade. A cidade de Jerusalém tinha muralhas. Passam pelas muralhas, talvez podemos até ver. Tem uma colina. As pessoas condenadas à crucifixão naquele tempo não tinham nenhum direito. Então levava pontapés, golpes, chicotadas, escárnios, gargalhadas. Podemos ver o Senhor que segue, carrega a cruz. Mulheres que sentem dor ao contemplar o que contemplam. Não é apenas sentir dó, e o Senhor que se aproxima delas naquelas experiências de dor e de terror, ainda olha para elas. Algo lhes fala. Ferido, aquela coroa de espinhos o machucara muito. O rosto desfigurado é possível. Manchas de sangue nas vestes. Vamos um pouco mais. Jesus está sendo crucificado. Era a mais dolorosa e a mais intensa e a mais atroz das dores que na época se conhecia. Gritavam desesperados os sentenciados que eram crucificados. Muito. Gritos de dor lancinante. Talvez o Senhor também esteja a sofrer. Muito. Não talvez. Foi muito o que sofreu. Lágrimas, quem sabe. Seu corpo se contorcia, é bem possível. E lá estão os soldados a cravejá-lo. Cravos, marteladas, sofrimento. E o Senhor ainda assim está a repetir: Pai, perdoa-lhes. Quem sabe até podemos ouvir: Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. É até possível ouvir. Mas Deus não tinha outro caminho. Não havia outro modo. Se Deus quis mostrar amor e não poder, aí foi ao extremo. Podemos ver depois um dos que fora crucificado com o Senhor, que também o insulta, faz um milagre, tira-nos daqui. E outro que contempla, também ele, em estertores de dor. Duas interpretações, da parte de um o desespero, da parte de outro a possibilidade de conferir sentido até àquela tragédia. Quem sabe com a voz já sem forças, sem vitalidade, posso até ouvi-lo dizer: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. E da parte do Senhor a resposta: hoje. A vitória existe sim, já está atuando. E agora vamos nos colocar lá, contemplando o Senhor. Talvez eu seja um daqueles que também, como Herodes, me decepcione porque o milagre que eu queria ver
não veio. É bem possível que eu tenha querido alguma vez na minha vida milagres e eles não vieram. Herodes ridicularizou. Talvez eu tenha me decepcionado, foi a minha experiência. Mas é bem possível que eu não tenha conseguido perdoar ainda alguém. Eu esteja a contemplar o Senhor, contemplei-o orando para que o Pai perdoe. Talvez eu agora deva dizer ao Senhor, eu ainda não perdoei, eu não consigo. Vem perdoar em mim, Senhor Jesus, aquela pessoa. Talvez seja a hora de eu dizer isso. E se eu aceito perdoar com o Senhor, talvez Ele possa dizer algo a mim. Estarás comigo no paraíso, desde que eu realmente desejo, com o Senhor Jesus, ser bom até com quem não foi bom comigo. Talvez Ele queira conversar comigo, Ele do alto da sua cruz, e eu a contemplá-lo sobre como anda a minha misericórdia, o modo de ser misericordioso e de perdoar quem eu ainda não perdoei. Ele de lá da sua cruz me olha, eu olho para Ele. Assunto, o perdão. O que tenho eu a falar, a lhe dizer? O que quer Ele dizer a mim? É hora da minha oração.